Olá, eu me chamo Rodrigo, sou fisioterapeuta e professor do Centro Universitário Salesiano de Vitória, Unisales. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os Hope Tests e as atualizações em 2020. Os Hope Tests, para quem não conhece, são testes de saltos unipodais que medem a performance funcional do nosso atleta. Eles são muito utilizados como um dos critérios de retorno ao esporte após, por exemplo, a reconstrução do ligamento cruzado anterior, comparando um membro lesionado com um membro não lesionado. Os Hope Tests se separam em 4, onde o primeiro seria um teste de salto simples, que seria o Single Hope, onde é solicitado que esse atleta realize o salto unipodal apenas uma vez e é medida então a distância. O segundo Hope Test é o Triple Hope Test, ou seja, o salto unipodal triplo, solicitado então que esse paciente ou esse atleta realize 3 saltos unipodais e então mede posteriormente a distância destes 3 saltos. O terceiro Hope Test é o que nós chamamos de Hope Test cruzado, ou Crossover Hope. É solicitado, então, que esse atleta realize 3 saltos cruzados sobre uma linha de 15 centímetros de espessura e, novamente, nós medimos a distância desses 3 testes. O quarto e último Hope Test não é medida a distância, e sim é cronometrado o tempo gasto por esse atleta através de saltos unipodais percorrer uma distância de 6 metros. Então, solicita-se que ele, através de saltos unipodais, percorra uma distância de 6 metros e nós cronometramos. As fórmulas para que nós analisamos o índice de simetria estão expostas aqui no slide para vocês, e essa primeira fórmula é utilizada para as 3 primeiras etapas do Hope Test, que é o Hope Test simples, o triplo e o cruzado. Já a última fórmula é utilizada para o cronometrado, para a última. Então, vocês vão perceber aqui que nós mudamos, colocamos um membro não lesionado em relação ao membro lesionado. Eu coloquei aqui para vocês 2 tabelas representando um índice de simetria satisfatório como critério de alta, né, ou como critério de retorno ao esporte por esse atleta, pensando apenas no Hope Test. A próxima tabela é um exemplo de um paciente ou de um atleta que ele não consegue um índice de simetria como critério de retorno ao esporte. Então, os Hope Tests permitem até no máximo uma diferença de um membro para o outro, no máximo de 10%. Agora, em junho de 2020, na British Journal of Sports Medicine, saiu uma revisão narrativa que teve, um dos intuitos era dar dicas para nós melhorarmos a qualidade de execução dos nossos Hope Tests, assim como a análise dos mesmos. Então, quais foram as dicas propostas pelos autores? A dica número 1 é considerar os requisitos de carga. Então, os autores nos informam que não é para começar, ou não seria para começar pelo single, e sim pelo time hope, ou seja, pelo cronometrado, porque o cronometrado agrega menos carga ao joelho. Então, nós começamos com uma atividade tecnicamente mais fácil para uma atividade com requisito de carga maior. A segunda dica colocada pelos autores é que antes do atleta realizar efetivamente os saltos, ele faça um aquecimento, né? Então, a recomendação é um aquecimento de 5 a 10 minutos, que pode ser uma corrida leve, um ciclismo, a 60% do esforço máximo, ou agachamentos livres ou pequenos saltitos, né? A terceira dica é que o paciente se familiarize com o teste. Então, que ele realize 3 repetições em cada perna, antes de efetivamente realizar o teste e a tomada, né, dos dados. A quarta dica é intercalar os lados, para evitar o que os autores dizem como efeito de aprendizado. Então, se eu sempre começo, como antes era descrito, se eu sempre começo com um membro não lesionado, eu tenho um efeito somatório de aprendizado para um membro lesado. Então, não seria tão fiel essa coleta de dados. Então, a ideia é que a gente randomize os saltos, os lados. A quinta dica é descansar 30 segundos entre os saltos para se evitar a fadiga. Então, para cada teste, nós damos 30 segundos de descanso a esse atleta. A sexta dica, vamos informar ao nosso atleta sobre a aterrissagem. Tão importante como a distância é como que ele aterrissa ao solo. Então, essa aterrissagem deve ser segura, estabilizada e mantida de 2 a 3 segundos. A sétima dica é a média de 3 repetições. Essa pontuação média ela é muito mais sensível do que a maior tentativa ou a melhor tentativa registrada por esse paciente. Então, aqui existe um exemplo, né, no single, de distâncias que esse atleta percorreu, e nós, então, tiraríamos a média dessas 3 repetições. A oitava dica, não menos importante, é o ponto de medição. Várias pessoas medindo errado, ou seja, medindo de calcanhar a calcanhar ou de antepé a antepé,
mas na verdade a medição é da linha do antepé, da linha de partida, até o calcanhar do membro de aterrissagem. Nesse mesmo ano, 2020, nós tivemos aqui uma revisão também na Sports Medicine, que os autores criticaram muito sobre os rope tests, principalmente o rope test na quarta etapa, no cronometrado. Porque, segundo esses autores, esse teste não teria tanta validade, assim como o single, o triplo e o cruzado. Por quê? Porque as demandas são muito menores. Como você não tem a parada durante o teste, no single teste o atleta pula e segura, assim como no triplo e no cruzado. Já no cronometrado, ele tenta fazer saltos, ele acaba realizando saltos menores a fim de aumentar o seu tempo, mas as cargas e as forças de ruptura são menores. Então, esse teste não tem uma grande confiabilidade, como, por exemplo, um single, um triplo ou um cruzado. Esses mesmos autores indicam que não existiria necessidade dos 4, devendo apenas ser realizados 2. Então, quando a gente pensar em rope test, a gente, óbvio, que como disse no começo do vídeo, ele é apenas um dos critérios de retorno ao esporte. Ele não pode ser visto apenas como um. Agora, também em julho de 2020, teve uma revisão também que criticou bastante os rope tests, uma revisão sistemática, na Journal of Sport Science and Medicine, e ao qual os autores colocam, inclusive nas suas conclusões, que existe baixa evidência em relação aos rope tests como performance funcional realmente um dos critérios de retorno ao esporte. Na verdade, ainda a gente não abre mão desses rope tests, mas fica a dica aqui para que a gente faça eles não só pensando em medir quantitativamente, mas também que a gente pense em medir qualitativamente. Então, fica clara a instrução que a gente filme o nosso paciente de frente, no plano frontal, e também filme os pacientes no plano sagital durante a aterrissagem, analisando a qualidade da aterrissagem. Se esse paciente não tem desvios ou grandes desvios, tanto no plano frontal como no plano sagital. Essa é a dica que eu queria trazer para vocês em relação ao rope test. Queria agradecer a todos que assistiram. Queria deixar informado para vocês que esse é um canal novo, então fica aqui o meu pedido para que vocês ajudem na divulgação, se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe o vídeo com os amigos, assim vocês estarão ajudando na divulgação desse conteúdo, que é um conteúdo científico. Eu sempre tentarei trazer aqui alguma atualização com o objetivo de ajudar na constante formação de vocês. Fica aqui o meu muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!